no coração do Palácio Apostólico. A noite de 30 de outubro de 1501 caiu como um véu espesso sobre os corredores onde normalmente ressoavam orações. Aquele silêncio solene, quase sagrado, foi quebrado por sussurros que serpenteavam entre colunas de mármore e lâmpadas a óleo. Roma dormia, mas o Vaticano estava acordado e se preparando para algo que nenhum de seus muros teria querido presenciar. As crônicas posteriores o chamariam de a noite mais escura da cristandade. Uma noite em que o sagrado e o profano se entrelaçaram como duas serpentes em confronto. Lucrécia Borgia, cujo nome havia cruzado fronteiras como um presságio de tragédia, esperava seu terceiro casamento. Tinha apenas 21 anos, mas os rumores em torno de sua vida foram suficientes para transformá-la em uma figura envolta em mistério e suspeita. Seu casamento, anunciado com pompa papal, não seria celebrado em um palácio italiano qualquer. Não, seria no próprio Vaticano, sob os afrescos que representavam a criação, o julgamento, a glória divina. Um cenário sublime. Escolhido para uma noite que terminaria manchada por segredos inimagináveis. A elite de Roma sabia que nada na família Borgia acontecia sem um propósito oculto. E ainda assim, ninguém estava preparado para o que viria. Os corredores murmuravam histórias de banquetes que beiravam a heresia, de decisões políticas disfarçadas de cerimônias religiosas, de uma autoridade papal que se tornara tão humana que já não se sabia onde terminava o poder divino e começava o capricho pessoal. Em um tempo onde a moral pública era pregada dos púlpitos, enquanto a corrupção florescia nas sombras, este casamento representava um espelho distorcido de toda uma época. Lucrécia não era a vilã sedutora que as fofocas espalhavam pela Europa. Era uma peça dentro de um tabuleiro maior, onde seu pai, o Papa Alexandre VI, e seu irmão, César Borgia, moviam peças com precisão cirúrgica. Naquela noite, enquanto os sinos de São Pedro anunciavam o início das festividades, ninguém imaginava que as decisões tomadas dentro daqueles muros mudariam para sempre a percepção do Vaticano e de quem o governava. Algo estava se gestando. Algo que até os escribas mais frios da história hesitariam em registrar. E assim começou a noite, com luzes douradas que ocultavam intenções escuras, com sorrisos que escondiam medo, com um casamento que brilhava por fora, mas carregava uma fenda profunda em seu interior. Porque o casamento de Lucrécia não seria apenas uma união política. Seria o prelúdio de um episódio que testaria os limites da dignidade humana. Para entender o que estava prestes a acontecer, era necessário olhar para o coração da tempestade, a família Borgia. Rodrigo Borgia, convertido no Papa Alexandre VI, não havia ascendido ao trono de São Pedro por virtude espiritual, mas por uma rede de favores, alianças ocultas e uma habilidade política feroz que lhe permitiu transformar o Vaticano no centro de um império pessoal. Sob seu mandato, a Santa Sé deixou de ser unicamente um bastião de fé para se converter em um tabuleiro estratégico onde cada movimento era calculado com precisão quase militar. Ao seu lado estava César Borgia, seu filho predileto, um cardeal convertido em guerreiro, um estrategista cuja presença impunha silêncio. Aos 26 anos, já era temido por cidades inteiras, conquistador de fortalezas, disciplinador implacável, visionário de uma nova ordem italiana governada por ferro e sangue, ou pelo que se podia chamar assim sem nomear. Sua sombra alongada atravessava os corredores do Vaticano, e seu simples olhar bastava para quebrar a vontade daqueles que ousavam desafiá-lo. E entre ambos encontrava-se Lucrécia, não como filha, mas como instrumento. A Europa renascentista a havia pintado como um veneno envolto em seda, uma mulher fatal, cujos casamentos terminavam sempre em tragédia. Mas a realidade era infinitamente mais cruel. Era um peão nas mãos dos dois homens mais poderosos e temíveis da Itália. Seus casamentos anteriores foram alianças políticas,
que se romperam assim que deixaram de ser úteis. Um de seus esposos fugiu por medo. Outro morreu em circunstâncias que nunca foram esclarecidas, embora todos conhecessem o suspeito silencioso na história. Agora, o escolhido era Alfonso d'Este, herdeiro do poderoso Ducado de Ferrara. Para a maioria, este casamento representava uma fusão estratégica entre duas grandes casas, mas para Alfonso significava uma sentença. Sabia que entrar na órbita dos Borgia era ingressar em um mundo onde a lealdade era paga com obediência absoluta e onde o menor erro podia significar desaparecer no silêncio de uma noite romana. A nível político, a Itália estava fragmentada em reinos e cidades-estado, que competiam entre si. Os casamentos eram armas, os pactos eram armadilhas, e os filhos, especialmente as filhas, eram moedas de troca. Em meio a esse cenário convulso, os Borgia dominavam não só por seu poder religioso, mas pela capacidade de transformar cada vínculo pessoal em uma ferramenta de dominação. E quem se cruzava em seu caminho entendia que resistir não era uma opção viável. A figura de Lucrécia, tão vilipendiada na história popular, começava aqui a revelar sua tragédia real. Uma mulher nascida para ser sacrificada nos altares da ambição de outros. E naquela noite, o altar estava preparado. Enquanto no Vaticano se afinavam os detalhes de um casamento que pretendia parecer sagrado, em Ferrara se travava uma luta silenciosa entre diplomacia e sobrevivência. Alfonso d'Este, herdeiro do ducado e homem educado na arte da prudência, compreendeu desde o primeiro instante que a proposta matrimonial dos Borgia não era um convite, mas um ultimato disfarçado de cortesia. E por trás desse ultimato escondia-se a força mais temida da Itália, César Borgia e sua máquina militar. As cartas enviadas de Roma eram cada vez mais explícitas. Em uma mão, Alexandre VI oferecia territórios, privilégios e até uma ampliação do comércio regional. Na outra, insinuava a possibilidade de uma sanção espiritual que, naquela época, equivalia à ruína total. Ser excomungado não era apenas ser expulso do favor da Igreja. Era ser declarado inimigo de Deus e deixar a porta aberta para que qualquer potência rival atacasse sem remorsos. A ameaça era clara: aceitar o casamento ou enfrentar a aniquilação. Hércole I d'Este, pai de Alfonso, um governante calculista e realista, observou como o cerco se fechava lentamente ao redor de sua família. Sabia que Ferrara, apesar de sua influência, não podia resistir a um ataque coordenado dos estados pontifícios, reforçados pelas campanhas implacáveis de César. Em um conselho privado, após noites sem descanso, tomou a decisão que ainda hoje muitos historiadores classificam como uma rendição forçada. Ordenou ao filho que viajasse a Roma e aceitasse a aliança, mesmo sabendo que esta escolha estava manchada de fatalidade. Alfonso obedeceu. Não por covardia, mas porque entendia o peso de um sobrenome. Sua viagem começou em meio a um inverno rigoroso, atravessando passos alpinos cobertos de neve e vilarejos empobrecidos por conflitos intermináveis. Cada quilômetro percorrido era um lembrete de que avançava em direção a um destino inevitável. Os cronistas descrevem que durante essa travessia, seu semblante mudava pouco a pouco, como um homem que, embora respire, sente como a vida lhe escapa entre os dedos. A nível psicológico, Alfonso vivia um conflito que muitos de sua época compartilhavam: o choque entre a honra pessoal e a obrigação dinástica. Queria rebelar-se, queria recusar o enlace, mas o preço seria a destruição de Ferrara. Seu sacrifício não era romântico, mas político, o tipo de renúncia que marca tanto o indivíduo quanto o território ao qual pertence. A Itália, durante o Renascimento, era um mosaico frágil onde alianças e traições se alternavam com a mesma rapidez que as mudanças no vento. E enquanto Alfonso cavalgava em direção a Roma, sabia que não estava caminhando para um casamento, mas para uma armadilha cuidadosamente projetada
por uma família que dominava a arte de subjugar os outros sem a necessidade de brandir uma espada. A capital da cristandade o esperava, e o que o aguardava por trás de seus muros sagrados não tinha nada de divino. Quando Alfonso avistou finalmente as muralhas de Roma, seu coração se contraiu com uma mistura de admiração e desassossego. A cidade eterna se elevava diante dele como um gigante de pedra, modelado por séculos de glória, sangue e fé. E em seu centro, dominando o horizonte, encontrava-se o Vaticano. Não apenas a sede espiritual da cristandade, mas uma fortaleza política onde as decisões podiam levantar ou destruir dinastias inteiras. Alfonso sabia que estava entrando em território inimigo, mas seu destino já estava selado. A cerimônia de boas-vindas foi uma demonstração calculada de poder. Na sala do trono, iluminada por centenas de velas, o Papa Alexandre VI esperava envolto em vestes brancas e ouro, que refletiam cada brilho como se ele mesmo irradiasse luz. Mas era uma luz fria, distante, quase teatral. À sua direita, como uma sombra esculpida em mármore, estava César Borgia. Seu olhar, agudo e penetrante, analisou Alfonso com a precisão de um caçador que avalia sua presa. Não disse palavra, mas seu silêncio era uma mensagem suficientemente clara. Em Roma, tudo estava sob seu controle. Durante as semanas seguintes, o príncipe de Ferrara foi submetido a uma sequência de celebrações que, sob a superfície, escondiam uma intenção sinistra. Nos banquetes, o situavam deliberadamente junto a cortesãs que o incomodavam, obrigando-o a manter um rosto impassível, enquanto os cardeais e nobres observavam cada gesto com uma mistura de zombaria e curiosidade. Nas caçadas organizadas por César, este demonstrava sua habilidade militar com uma eficiência quase desumana, deixando claro quem era o verdadeiro predador naquele jogo político. Mas o que resultava mais corrosivo era a sensação constante de vigilância. Alfonso dormia em quartos vigiados por guardas papais. Seus próprios acompanhantes ferrareses eram mantidos à distância com desculpas diplomáticas. Em qualquer outro contexto, aquilo teria sido uma ofensa intolerável. Mas ali, no coração do poder borgiano, mesmo o mínimo protesto podia ser interpretado como um ato de rebeldia. A humilhação não era um erro, era um método. O objetivo dos Borgia era subjugar o príncipe, quebrar seu orgulho e lembrá-lo de que seu casamento com Lucrécia não era uma honra, mas uma concessão pela qual ele devia agradecer. Este tipo de manipulação psicológica, que hoje poderíamos comparar com técnicas de coerção utilizadas por governos autoritários, tinha um propósito claro: transformar Alfonso em um aliado dócil, ou, no mínimo, em um homem assustado demais para desafiar a vontade papal. O mais inquietante para Alfonso era que, apesar de tudo, a cidade parecia aceitar aquele teatro como algo normal. Roma era um paradoxo vivo, devota e corrupta, luminosa e decadente, divina e profundamente humana. E enquanto o príncipe percorria suas ruas, entendeu que seu destino já não lhe pertencia. Havia cruzado um limiar invisível e agora fazia parte do tabuleiro de uma família que governava através do medo e da fascinação. Assim começava seu descenso em direção ao núcleo de uma conspiração que o arrastaria, sem remédio, para essa noite mais escura de sua vida. Enquanto Alfonso suportava a lenta erosão de sua dignidade nos salões públicos, Lucrécia vivia uma tempestade distinta, silenciosa e profundamente interior. Nos aposentos privados do Vaticano, a jovem observava Roma de uma janela elevada, contemplando a cidade que a havia visto crescer, sem jamais ter-lhe oferecido um verdadeiro refúgio. Do alto, as cúpulas e os telhados pareciam um oceano imóvel, mas em seu interior, a filha do Papa estava à deriva, presa entre deveres que não havia escolhido e destinos alheios que moldavam sua vida. Tinha 21 anos, mas seus olhos carregavam décadas de desgaste emocional. A Europa a havia transformado em mito, em escândalo ambulante,
em protagonista de histórias que a pintavam como manipuladora, sedutora ou até letal. No entanto, quem a conhecia intimamente sabia que sua aparente serenidade escondia uma fragilidade profunda. Seus 2 casamentos anteriores, ambos marcados por mistérios e finais abruptos, a haviam deixado com cicatrizes invisíveis. Às vezes despertava sobressaltada no meio da noite, respirando com dificuldade, como se uma mão invisível a segurasse ainda do seu passado. Lucrécia intuía que aquele terceiro casamento não significava amor nem redenção. Era um acordo político, outra transação onde seu corpo e seu destino eram utilizados para reforçar alianças que não entenderia jamais. Mas o que não conseguia imaginar era que o casamento seria o início de algo muito mais sombrio do que um simples pacto dinástico. Os corredores do Vaticano começaram a se encher de rumores. Criados, cardeais jovens, mensageiros, todos pareciam ter ouvido fragmentos de conversas a portas fechadas. Falava-se de convidados incomuns, de instruções ambíguas, de movimentos noturnos atrás de muros que normalmente permaneciam selados. As servas que atendiam Lucrécia entravam em seu quarto com rostos tensos, evitando olhá-la diretamente, como se soubessem algo que não ousavam pronunciar. Cada gesto, cada olhar esquivo, acendia nela um alarme que não sabia interpretar. Aquele ambiente carregado de presságios não tardou a chamar a atenção de Johann Burchard, o mestre de cerimônias papal. Homem meticuloso, disciplinado e acostumado a observar os excessos do Vaticano com um profissionalismo quase ascético, Burchard sentiu como algo dentro dele se agitava. Havia visto escândalos, banquetes indignos, intrigas inimagináveis. Mas o que começava a se formar diante de seus olhos tinha uma qualidade distinta, uma densidade moral que lhe oprimia o peito. Era como se o Vaticano, essa instituição que devia elevar o espírito humano, estivesse se deixando arrastar para um abismo onde a dignidade se desvanecia. A única que parecia sentir isso tão intensamente quanto ele era Lucrécia. Na noite antes do casamento, incapaz de suportar a ansiedade que lhe queimava a alma, escapou para a Capela Sistina. Ali, sob o juízo final e a mão criadora que tocava o homem, ajoelhou-se. As velas tremeluziam com o vento frio de janeiro. A capela estava vazia, mas seu silêncio era mais profundo que qualquer missa. Lucrécia rezou. Não por seu casamento, mas por um sinal, uma intervenção que detivesse aquilo que intuía se aproximar como uma sombra inevitável. No entanto, naquela noite, até Deus parecia distante. O dia 30 de outubro de 1501 amanheceu com o repicar solene dos sinos de São Pedro. Seu eco se expandiu pelas 7 colinas de Roma como um lembrete de que aquele dia marcaria um acontecimento histórico. Nas ruas, nobres, comerciantes e peregrinos se aglomeravam para vislumbrar a mulher cujo nome carregava séculos de rumores aderidos. Lucrécia Borgia, a filha do Papa, a jovem que arrastava consigo uma esteira de tragédias, política e fatalismos. Nos aposentos apostólicos, as servas trabalhavam sem descanso para preparar a noiva. O vestido, uma obra-prima de seda e ouro, parecia irradiar luz própria. O tecido refletia o brilho das velas, como se estivesse vivo, vibrando com cada movimento. As tranças douradas de Lucrécia, enriquecidas com pérolas e gemas, caíam sobre seus ombros como uma cascata celestial. À primeira vista, era a imagem perfeita de uma duquesa renascentista em seu momento de glória. Mas quando se olhou no espelho, a visão que o vidro devolveu não era a de uma noiva radiante, mas a de uma oferenda. Seus olhos, sombreados por noites inteiras sem dormir, não brilhavam. Mal resistiam ao peso do destino que a esperava. E seu vestido, por mais esplendoroso que fosse, não conseguia ocultar a sombra que pairava sobre seu espírito. A cerimônia teve lugar na Capela Papal, um recinto onde a arte e a espiritualidade se encontravam em perfeito equilíbrio.
As paredes estavam cobertas de afrescos que narravam histórias bíblicas e o ar cheirava a incenso e a solenidade. O Papa Alexandre VI presidia o ritual com voz segura, pronunciando as palavras sagradas que uniam sua filha a Alfonso d'Este. Aos lados, filas de cardeais exibiam suas vestes escarlates, formando uma linha que dava essa impressão de um tribunal mais do que de um cortejo nupcial. Apesar dos gestos cerimoniais, havia algo inquietante no ambiente. Os rostos sérios dos cardeais, os olhares esquivos, a tensão nos ombros de Alfonso, tudo contribuía para uma atmosfera carregada de presságio. Era como se as próprias paredes soubessem que estavam sendo testemunhas de um casamento que não nascia do amor, mas do medo e da necessidade política. Após a cerimônia, os convidados foram guiados para os apartamentos Borgia, um conjunto de salas luxuosamente decoradas que refletiam a riqueza e o refinamento papal. Os afrescos de Pinturicchio cobriam os muros com cenas de heróis, deuses e santos, enquanto as mesas transbordavam de iguarias, fazões ainda adornados com plumas, porcos assados banhados em mel, frutas exóticas que haviam percorrido oceanos para chegar a Roma, e vinhos cuidadosamente selecionados das melhores regiões da Itália. À primeira vista, parecia uma celebração magnífica, um banquete digno de uma aliança entre duas casas poderosas. Mas sob a superfície brilhante, uma corrente escura começava a se abrir caminho. As risadas soavam muito altas, as taças se enchiam muito rápido, e um ar de expectativa inquietante parecia percorrer o salão. Era o prelúdio de algo que, uma vez iniciado, não poderia ser detido. No início, o banquete avançava como qualquer celebração aristocrática da Itália renascentista. A música de alaúde e viola envolvia o ambiente com uma suavidade enganosa. Os convidados brindavam, compartilhavam elogios diplomáticos e comentavam os detalhes do enlace. Mas à medida que o vinho corria e a noite avançava, uma tensão invisível começou a se espalhar como uma fumaça lenta sobre as mesas. O Papa Alexandre VI, já em um estado de efusividade que superava a decência cerimonial, levantou várias vezes sua taça, rindo com uma alegria que contrastava com o desconforto do resto. César Borgia, habitualmente reservado, manteve-se em silêncio quase toda a noite, até que, em um gesto repentino, levantou-se. Com um sinal que só seus homens podiam interpretar com exatidão, as pesadas portas dos apartamentos Borgia se fecharam bruscamente. O som metálico dos ferrolhos caindo fez com que muitos convidados se olhassem com temor reprimido. A partir desse instante, ficou claro que ninguém sairia dali até que César ou seu pai o decidissem. O que aconteceu depois deixou uma marca na memória de todos os presentes, uma marca tão profunda que séculos mais tarde, os historiadores continuariam debatendo seu significado. A uma ordem discreta de César, as portas laterais se abriram e 50 mulheres entraram na sala. Não eram cortesãs comuns, muitas provinham das mais refinadas casas de entretenimento de Roma, mulheres cultas, inteligentes, que dominavam a arte da conversação tanto quanto a da dança. Mas naquela noite não haviam sido convocadas para falar, nem para seduzir. Sua presença tinha outro propósito. Vestiam-se de veludo e seda, adornadas com joias, mas os rostos denunciavam medo. Não era um tipo de temor físico imediato, mas algo mais profundo. A sensação de estar participando de um ato que ultrapassava os limites do moral. Alguns convidados se levantaram parcialmente, tentando compreender se aquilo fazia parte de um espetáculo ou de um escândalo em formação. Ninguém se atrevia a perguntar. Então, a um sinal do Papa, as mulheres começaram a se despir, não com sensualidade, mas com resignação. Os cardeais baixaram o olhar. Murmuraram orações que se afogavam em seus próprios lábios, conscientes de que se encontravam presos entre sua fé e seu medo. A tensão espiritual na sala tornou-se quase palpável, um choque violento entre o sagrado e o profanado que enchia o ar de uma eletricidade insuportável.
os serviçais colocaram candelabros altos ao redor da sala. À luz vacilante das velas, as sombras das mulheres projetaram figuras alongadas sobre os afrescos sagrados, criando uma imagem que parecia extraída de uma alegoria apocalíptica. Era como se a arte religiosa, testemunha silenciosa de séculos de devoção, observasse impotente aquilo que jamais deveria ter presenciado. Mas a parte mais inquietante do espetáculo ainda estava por se revelar. Em um ato cujo simbolismo superava o indizível, os serviçais trouxeram cestas cheias de castanhas, um fruto humilde, quase inocente, e as espalharam pelo chão de mármore. O gesto, aparentemente simples, transformou-se em uma humilhação ritualizada quando as mulheres foram obrigadas a se deslocar pelo chão para recolhê-las, sendo observadas por nobres e clérigos que não podiam fugir nem intervir. Aquele ato, mais do que uma provocação, era uma mensagem. O poder dos Borgia podia reduzir a dignidade humana a um jogo. E naquela sala, onde ressoava um silêncio tenso, todos o compreenderam. Johann Burchard, de seu canto habitual, escrevia com mãos trêmulas. Sabia que aquilo que estava registrando seria perigoso demais para divulgar, mas importante demais para esquecer. Essa noite ainda não havia mostrado seu rosto mais escuro. O que vinha depois superaria até os limites do imaginável. A meia-noite se aproximava. As velas, consumidas por horas de tensão, projetavam sombras cada vez mais alongadas sobre as paredes. Os convidados, presos em um equilíbrio desconfortável entre o estupor e o medo, mal se atreviam a respirar. O banquete das castanhas parecia ter atingido seu ponto culminante, mas para o Papa Alexandre VI, aquilo havia sido apenas um prólogo. O que vinha agora não era um espetáculo, era uma declaração de poder absoluto. Com uma calma inquietante, o pontífice levantou-se. Não precisou bater na taça nem levantar a voz. Sua simples presença bastava para que todo o salão caísse em um silêncio que arrepiava a pele. Com um tom solene, uma solenidade deformada pela ocasião, anunciou que havia chegado o momento de cumprir o dever sagrado do casamento. A frase por si só parecia inocente, mas o contexto a tornava quase insuportável. Então deu a ordem que congelou o sangue de todos os presentes. Alfonso d'Este devia consumar sua união com Lucrécia 3 vezes, e cada ato devia ser testemunhado por quem ainda permanecia na sala. Segundo o Papa, só assim o casamento ficaria selado de maneira indissolúvel, tanto perante a lei terrena quanto aos olhos do céu. Mas todos entenderam imediatamente que aquela prova não era religiosa nem moral, era política. E seu objetivo não era a família d'Este, mas a dignidade humana em si. Até César Borgia, o homem cujo nome era sinônimo de audácia e controle, ergueu os olhos com uma centelha de surpresa. Seu rosto, habitualmente impenetrável, deixou transparecer por um instante que nem mesmo ele esperava um gesto tão extremo por parte de seu pai. Alfonso levantou-se lentamente. Seu rosto havia perdido toda a cor, como se tivesse envelhecido de repente. Era um príncipe, educado na honra, formado para a diplomacia e a guerra. Mas nada em sua vida o havia preparado para uma humilhação pública dessa magnitude. Olhou ao redor. Cada saída estava custodiada por homens armados de César, cujas mãos repousavam sobre os punhos de suas espadas. Não era um pedido, era uma condenação revestida de cerimônia. Olhou então para Lucrécia. Ela estava sentada ao seu lado, rígida, com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Não chorava, não falava. Seu olhar estava perdido em um ponto invisível, como se sua alma tivesse buscado refúgio em algum canto ao qual ninguém mais podia acessar. Naquele instante, Alfonso compreendeu que o que estavam prestes a viver não era apenas um ultraje, mas uma ferida que marcaria para sempre suas vidas. Acompanhados por guardas, foram conduzidos a um quarto adjacente. Não havia portas fechadas. Tudo havia sido preparado para que a visão daquele ritual ficasse exposta ao olhar das testemunhas.
os presentes, paralisados pelo choque, desviavam o olhar ou murmuravam preces em voz baixa, incapazes de compreender como a noite havia chegado a um ponto tão abismal. O que aconteceu depois não precisa ser descrito em detalhes para compreender seu impacto. A humilhação, a ausência de privacidade, o peso insuportável de ser observado e julgado. Cada instância daquele mandato papal se converteu em uma pressão brutal sobre a mente e o espírito de ambos os cônjuges. Alfonso, agindo sob coação, movia-se como quem foi arrancado de si mesmo. Lucrécia, presa em um silêncio absoluto, parecia ter deixado para trás seu próprio corpo para suportar o insuportável. Após a primeira vez, César entrou para verificar e anunciá-lo em voz alta, com um tom clínico que gelou o sangue de todos. Ordenou que o procedimento fosse repetido em 1 hora. O ambiente tornou-se irrespirável. Alguns hóspedes rezavam, outros tremiam. As cortesãs, que haviam sido usadas como peças de um teatro sinistro, choravam em silêncio pela jovem esposa. A segunda e a terceira vez não foram mais do que repetições da mesma tragédia, cada uma mais pesada, mais desumanizadora, mais irreal. Quando o primeiro raio de luz entrou pelas janelas, César declarou que o casamento estava selado 3 vezes, como se fosse um contrato mágico. O Papa levantou sua taça e brindou, satisfeito. Mas o silêncio que o cercou não era respeito. Era o vazio que resta depois que algo irrecuperável foi destruído. Naquela sala, mais do que um casamento, havia se quebrado uma parte essencial da alma humana. O amanhecer chegou com uma lentidão quase cruel. A luz dourada, que costumava anunciar novos começos, filtrou-se pelos vitrais do Vaticano, como um intruso tímido, temeroso de iluminar aquilo que havia ocorrido durante a noite. Os apartamentos Borgia, que horas antes haviam brilhado com música, risadas e abundância, agora pareciam um campo de ruínas morais. Havia taças viradas, manchas de vinho seco sobre as mesas, restos de frutas esmagadas, lâmpadas esgotadas. E espalhadas pelo chão, dezenas de castanhas que rolavam sob os pés dos serviçais enquanto limpavam em silêncio, como se temessem despertar os fantasmas da noite. As 50 mulheres, trazidas para o espetáculo que a história batizaria como o Banquete das Castanhas, jaziam em distintos cantos, exaustas, tensas, olhando o nada. Algumas choravam sem lágrimas, com o olhar perdido de quem já não sabe como reagir ao que viu. Outras simplesmente respiravam muito devagar, como se o ar pesasse demais para sustentá-lo. No centro daquela desordem simbólica, atrás das paredes onde a música havia cessado, encontrava-se o quarto que, oficialmente, deveria ter sido a câmara nupcial. Ali, Lucrécia permanecia deitada, imóvel, com os olhos abertos, fixos em um ponto invisível do teto. Era difícil dizer se via algo, ou se havia deixado de ver para sempre. Seu rosto conservava a serenidade tensa de alguém que não chora, porque já chorou demais. A jovem duquesa, a figura que a política italiana descrevia como um mito vivo, parecia ter se convertido em estátua. Ao seu lado, sentado na beira do colchão, Alfonso d'Este inclinava-se para na frente, com os cotovelos sobre os joelhos e a cabeça entre as mãos. Sua respiração era irregular, como se lutasse contra uma pressão que o estava quebrando por dentro. Os cronistas que o acompanharam em seu retorno a Ferrara descreveriam depois um homem diminuído. Mas naquela manhã, naquele quarto carregado de silêncio, Alfonso estava mais que diminuído. Estava devastado. O haviam obrigado a participar de um ato público que traía tudo Corbeil, o que ele entendia por honra, intimidade e humanidade. Não havia consolo possível para nenhuma das duas vítimas da noite. Nos corredores, alguns cardeais caminhavam sem rumo, com a expressão de quem havia visto demais. Outros permaneciam trancados, rezando com desespero, não pelo perdão de Deus, mas para calar o remorso. Todos, de algum modo,
haviam se tornado cúmplices involuntários de um ritual desenhado, não para celebrar um casamento, mas para expor a fragilidade do espírito humano sob o abuso do poder absoluto. Apenas alguns dias depois, Alfonso anunciaria discretamente sua partida. Abandonou Roma sem fazer barulho, sem se despedir publicamente, levando consigo um peso que não compartilharia jamais com ninguém. Nenhum documento, nenhuma carta, nenhum registro diplomático recolhe de palavras suas sobre aquela noite. Foi um silêncio escolhido, ou talvez um silêncio imposto pelo trauma. Mas embora ele tenha guardado o silêncio, a Europa não o fez. A notícia do banquete, relatada em relatórios codificados, em sussurros entre diplomatas, em sermões velados, propagou-se a uma velocidade que nem mesmo os Borgia puderam controlar. Em Veneza, em Florença, em Paris, em Londres, a noite foi descrita como um símbolo perfeito da degeneração moral no coração do cristianismo. Cronistas horrorizados escreveram que aquilo superava até os excessos atribuídos ao Império Romano em suas últimas horas. Para muitos, esse escândalo foi mais do que uma história terrível. Foi um catalisador. Em uma era onde a Igreja já enfrentava críticas crescentes, o episódio se tornou arma para movimentos que clamavam por reforma. As ações de uma única noite, encerradas atrás das portas douradas do Vaticano, alteraram a percepção de toda uma instituição. A ferida não só marcou Lucrécia e Alfonso, marcou a Europa inteira. E enquanto o sol ascendia sobre Roma, iluminando os telhados e o Tibre, uma pergunta ficou suspensa no ar. Quanto pode suportar a fé quando quem deveria protegê-la a converte em ferramenta para seus próprios abismos? A vida continuou, como costuma fazer mesmo depois dos episódios mais devastadores. Mas para os protagonistas daquela noite, nada voltou a ser igual. Lucrécia Borgia abandonou Roma pouco depois para se instalar definitivamente em Ferrara, onde, aparentemente, adotou o papel de uma duquesa exemplar, piedosa, generosa, promotora das artes e protetora das letras. No entanto, quem a conheceu de perto relatava que seu olhar tinha uma tristeza que nunca a abandonou. Era uma melancolia suave, mas constante, como uma sombra aderida à alma. Apesar dos filhos que teria com Alfonso, seu casamento jamais conseguiu ser um refúgio emocional. Havia entre ambos um silêncio espesso, nascido não do desamor, mas de uma ferida compartilhada que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Lucrécia morreu jovem, aos 39 anos, dando à luz seu 8º filho. Em seu leito de morte, pediu um sacerdote e passou as últimas horas em oração. As crônicas afirmam que suas últimas palavras foram: "Estou pronta para ser finalmente livre." Aquela frase, delicada e trágica ao mesmo tempo, foi interpretada por historiadores como o suspiro final de uma mulher, que durante toda a sua vida foi prisioneira de decisões alheias. Enquanto isso, o mundo que havia permitido aquela noite também começou a desmoronar. O Papa Alexandre VI morreu em 1503 de forma repentina, em circunstâncias que alguns interpretaram como um envenenamento, uma ironia amarga para um homem acusado tantas vezes de utilizar o veneno como arma política. César Borgia, o arquiteto implacável de muitas intrigas, perdeu seu poder após a morte de seu pai. A rede que antes o protegia se desfez, e ele terminou seus dias na Espanha, caindo em uma emboscada. Seu corpo foi enterrado sem cerimônia, em uma tumba anônima, longe da glória que sempre buscou. Mas além dos destinos individuais, o que ocorreu naquela noite de 30 de outubro de 1501 deixou um rastro indelével na memória coletiva. Não foi simplesmente um escândalo, nem mais um excesso renascentista. Foi um símbolo concentrado da corrupção institucional que fervia sob a superfície da Igreja do final da Idade Média. Cronistas e embaixadores enviaram relatórios cifrados que circularam por toda a Europa, alimentando um crescente descontentamento espiritual. Não é por acaso que, anos depois, Martinho Lutero mencionou os Borgia
como exemplo do estado em que Roma havia caído. O eco dessa noite se tornou um dos ingredientes que avivaram a mecha da Reforma Protestante. A Contra-Reforma, que viria depois, tentaria apagar a memória de episódios como este, purificar a imagem da Igreja e restaurar a disciplina moral. No entanto, o registro mais importante sobreviveu. O Diário de Johann Burchard, redescoberto séculos mais tarde. Seu manuscrito revelou ao mundo não só o ocorrido, mas o nível de degradação que um poder absoluto pode alcançar, quando não encontra resistências nem limites éticos. E assim, a história de Lucrécia Borgia, em sua noite de núpcias, se transformou em algo mais do que uma tragédia pessoal. Tornou-se uma advertência transversal ao tempo. Quando as instituições esquecem sua missão e se abraçam ao poder pelo poder em si, o primeiro que se sacrifica é a dignidade humana. Hoje, olhando de nosso século, podemos sentir a distância histórica, mas não a emocional, porque, em essência, os mecanismos que permitiram aquela noite continuam latentes em muitas esferas de nossa sociedade. O abuso de autoridade, a coisificação das pessoas, a normalização do silêncio cúmplice. Mudam os contextos, mudam os atores, mas a estrutura do horror, essa que transforma um indivíduo em instrumento, permanece. A história de Lucrécia nos convida a uma reflexão incômoda, mas necessária. Temos aprendido realmente com os excessos do passado, ou simplesmente os temos vestido com novos nomes? Se você chegou até aqui, significa que este relato te tocou de alguma maneira. Escreva Borgia nos comentários para que saibamos que você seguiu esta história até o final. E lembre-se, o passado não é só história. É um espelho que nos adverte sobre os caminhos que nunca deveríamos voltar a percorrer.